Olá, sou Eleni Bernardon. Hoje eu chamei aqui para trocar uma ideia o Leonardo Bonomi, psicólogo da cidade de Igarapava e região, para estar dando aqui um alerta aí sobre o Setembro Amarelo. Léo, obrigada por ter aceitado esse convite para a gente estar conversando aí, estar passando essa informação para a população. Foi um prazer, desde já agradeço de antemão aí esse tempinho aí que você está dispondo para estar falando com a gente. Quero agradecer, pelo convite. É sempre válido poder falar sobre a importância da saúde mental, das prevenções e promoções, não só no Setembro Amarelo. Eu acredito que esse trabalho tem que continuar diariamente, a gente podendo oferecer o máximo de conhecimento para as pessoas que precisam. Obrigada, Léo. Então, é válido, assim, a gente sempre destacar que a depressão ela já pode começar na infância e nem sempre os pais têm essa consciência e muito menos a criança que não consegue perceber e detectar. Como que a gente pode perceber uma depressão infantil? Aquela criança que não sabe expressar muito bem as emoções e automaticamente ela vai ficando mais reprimida, e é um papel fundamental das escolas também terem essa percepção. Se a criança está mais isolada, se a criança chora muito e automaticamente não consegue expressar muito bem. Então, assim, a gente sempre tem que destacar que a depressão ela pode começar já na infância, e a responsabilidade dos pais e também com o apoio e suporte da escola fazer essa análise e automaticamente também fazer um encaminhamento para um profissional. Eu sempre sou a favor de que todas as escolas teriam que ter um psicólogo ali presente para fazer, Eleni, esse processo de análise, de levar essas informações que vão além de uma nota, além de uma lição de casa, que o principal do desenvolvimento ali da infância é o comportamento e esse processo do desenvolvimento emocional e psicológico da criança, né? O que eu vejo também hoje em dia, Léo, que os pais não estão tendo aquele tempo de ouvir a criança, que é muito importante ouvir, que às vezes a pessoa quer falar e o pai às vezes está tão ocupado com o fazer do dia a dia, né, que não tira aquele tempo de ouvir o filho falar o que ele tem, às vezes para desabafar. E às vezes uma conversa e um minuto que o pai tira aí um pouquinho pode salvar vidas, né, Léo? Que a gente está vendo aí muito acontecer. Exatamente. Né? Então é muito importante aí, às vezes, muito ouvir, né, que eu vejo. E como que a gente dá esse tempo de qualidade para a criança? É na interação, né? Na interação você consegue perceber como que a criança reage diante de um jogo, como que ela te convida, como que ela insiste na sua presença, como que você insiste na presença dela. Então o tempo de qualidade é o tempo também de observação que você vai ter com o seu filho. Você não pode direcionar isso para a escola fazer por você, é você que tem que fazer por eles. Então é válido destacar que a depressão ela pode começar na infância. E às vezes a gente dá uma atenção muito mais para a depressão em adultos, em pessoas grandes. Verdade. E a gente tem que ficar atento que ela já pode estar ali na infância e às vezes a gente nem percebe, muito menos a criança. Ô Léo, e na fase da adolescência, qual que você acha que são os sinais que os pais devem ficar atentos com seus filhos? É muito natural, Eleni, os adolescentes terem um comportamento ou de isolamento, aquele adolescente que fica muito tempo no quarto fechado, que os pais não batem lá para ver o que está acontecendo, uma relação de muita meio tecnológico e virtual, muito jogo. E pode ter a outra camada, que é aquela fase da rebeldia, né, onde o adolescente ele tem uma dificuldade de verbalizar o que ele está sentindo, e quando ele verbaliza é de uma forma muito agressiva, e às vezes os pais ficam um pouco receosos de chegar até esse adolescente. São várias camadas, mas no adolescente a gente vê mais esses dois tipos de comportamento. Ô Léo, vamos falar agora sobre nós, adultos? Que é muito importante na nossa fase aí. A fase assim, que eu vejo que é mais difícil para o adulto é a fase da aceitação, sabe? Ele admitir que ele não está conseguindo. Então ele entra num processo de esgotamento, né, emocional, mental,
E nem tanto pelo problema, porque ele começa a se tornar uma pessoa problemática. Então, ao fato dele negar o problema, ele já se torna uma pessoa que é em negação, que ele não pode deixar ninguém perceber. Então, assim, quem seriam essas pessoas que ele poderia deixar reconhecer que ele não está conseguindo, que ele está doente, que ele está cansado? Os filhos, a família, o trabalho, né? A gente vê essa dificuldade no trabalho de se eu pedir um afastamento, né? Como vai ser o meu retorno? Será que eu volto e logo de cara já tenho a demissão? Ou será que eu vou ter o apoio, né, do meu patrão, do meu chefe? Mas muitas vezes eles não buscam assim o tratamento, né, Léo? Os adultos, eles não admitem que ele precisa do tratamento. Eu vejo essa dificuldade, né? E essa dificuldade, Helene, assim, por que será que dói tanto se tratar, sabe? Eu tenho uma dor e aí eu vejo aqui que o tratamento ele pode ser a esperança ou a solução para essa dor. Mas parece que às vezes o tratamento dói muito mais do que a própria dor. E é onde essa pessoa ela chega no estado de negação. E automaticamente ela vai se esgotando, né? Ela não vai admitindo que ela está passando por esse processo. E aí a tendência é o quê? Ela já está com a depressão, acreditando que ela não tem a depressão. Porque ela admite que ela está. Ela não admite, entende? Então, assim, a gente orienta sempre. Fala, né, sobre a sua dor, procure uma ajuda, procure um conhecimento, porque são todos esses fatores que vai te ajudar. A gente fala muito nesse mês de setembro, né, sobre o suicídio. Eu sempre ressalto que o pré-suicídio, ele é muito importante, né? O que é o pré-suicídio? Há uma história antes do suicídio, né? Às vezes a gente pergunta por quê? O que aconteceu? O que levou, né? N fatores, tem N fatores que levam uma pessoa ao suicídio. Então o pré-suicídio é aqui, ó. É o que eu tô sentindo, como que eu posso buscar uma ajuda, como que eu posso buscar um tratamento, um afastamento. E às vezes o ponto final, né, é o suicídio. Não é o caso que a pessoa quer, a gente sempre ressalta, tirar a vida, ela só quer tirar a dor. Mas ela não consegue tirar essa dor. Sendo que viver é muito melhor, muito mais fácil. Porque eu vejo que a pessoa é mais ou menos igual a um tratamento de diabetes, né? A pessoa não busca o tratamento por diabetes. Agora, a psicologia, a depressão, eu vejo que eles têm essa dificuldade ainda, né, Léo, de buscar o tratamento. Você também sente isso ou não? Sinto. É um tabu. Eu comecei a atender que gravava 6 anos e meio e aí eu tenho essa comparação do antes e do agora, né? Que o antes era ainda mais resistente, né? O tabu era ainda mais reforçado. E hoje eu vejo que as pessoas buscam mais aceitação, já não tem aquela resistência. Vale ressaltar também que as mulheres buscam a terapia 3 vezes mais do que os homens. Então a mulher ela é muito mais sensível, exatamente. A mulher ela é muito mais sensível, muito mais aberta ao diálogo. E os homens já têm todo esse processo que já vem internalizado ali do machismo, essa dificuldade de falar sobre a dor. Porém, tem um ponto satisfatório, né? Que assim, do ano passado para esse ano foi o ano que os homens mais buscaram o tratamento aqui, né? Eu sempre tenho essa anotação de dados, então, ou seja, a crescente de busca ativo por homens vem aumentando, isso que dá esperança pra gente. Sim. Né? Pra gente ver que ao mesmo tempo que tem... buscando melhorar. Exatamente. Que bom, obrigada. E quando que a terceira idade deixou de ser a melhor idade? O que você fala pra gente aí sobre isso, Léo? Então, eu vejo assim que a gente precisa dar, né, uma atenção muito especial para os idosos, porque com o passar do tempo eles vão tendo essa sensação de inutilidade, de carência, de abandono, né? E o número de suicídio na terceira idade ele também é alto, né? A gente pensa que é mais na área da adolescência e da vida adulta, mas os idosos precisam. O que a gente pode, né, fazer com isso? Qual que é uma forma de prevenir? A inclusão. Né? Então, quanto mais a gente conseguir incluir o idoso na função da família, com os netos, né? A gente vê que muitos têm o privilégio dessa sensação de utilidade. E ao mesmo tempo, assim, proporcionar, de repente, o que eles também não conseguiram ter na época, né? Que de repente eles teriam que ter algo, que seria o tempo de qualidade, uma atividade física, um tratamento médico, um tratamento psicológico, para que cada vez mais a gente, incluindo, possa
dar essa sensação de dignidade de vida. Então nunca tem uma idade, né? A gente está falando de vida. Verdade.